Saudações a todos vocês! Começando mais uma live do Conde. Política, conjuntura, rock and roll. Para não ficar aquela coisa morta. Aquela coisa política. Aquela coisa assim, sabe? Chata, tediosa. Não! Política adrenalina. Vou falar com adrenalina. Não é mole falar de política. Quero ver. Quero ver esse pessoalzinho. Tem um pessoal que gosta de falar de esporte, né? Comentarista esportivo, né? Comentarista esportivo ou raça, né? O pessoal vai lá, faz aquela misoginia total, né? Mesa redonda, né? Só clube, time pra lá e repete o gol, né? Chato pra caraca aquele negócio lá. Mas eu quero ver, bota esses caras pra falar de política, vamos ver se eles conseguem falar. Galvão Bueno, Casagrande, Arnaldo César Coelho, pessoal que fala de esporte aí fácil, fala do juiz. Quero ver falar do juiz que fala de política. Não é mole falar de política. E tem também, né, os comentários assim, trivialidades e tal, culturais. A gente faz aqui, o que eu quero fazer aqui sempre com vocês é uma mistureba toda disso. Pra falar, pra fazer a faísca, entendeu? Pra falar com metáforas. Sabe que era isso que o Lula fazia? Por isso que os discursos do Lula, o Lula no palanque é imbatível. Porque é divertido, a gente não pode pegar aquela coisa monotemática do político que sempre diz a mesma coisa no mesmo tom, com o mesmo ethos, o mesmo léxico, a mesma palavra, a mesma chave de metáforas. Enche o saco isso. E até também o comentário. Se o comentário ficar muito naquela faixa mais cheia daquele verniz, tem uma coisa meio televisiva também de falar. Você assiste um programa da Globo News, todos são iguais, né? Todos falam a mesma coisa. Se chama economista lá, economista daqueles institutos aí de São Paulo, Millennium. Aí tem aquele outro que o Haddad dá aula também, que foi até ameaçado se continuasse a dar aula lá. Como é que era o nome do instituto? Agora me fugiu. Eles vão lá para dizer sempre as mesmas coisas. É uma coisa assim um pouco entediante. Tem quem goste. Já disse para vocês, a live de ontem foi um pouco para falar dessa dimensão musical da própria linguagem jornalística política. Porque muita gente escuta comentário, crítica e tudo mais, mas não entende nada, só gosta do barulhinho. A classe média é muito assim, né? Quer dizer, tá lá, você tem vários comentaristas falando alguma coisa, às vezes, que preste numa TV da vida e numa Globo News, e as pessoas estão interessadas mais naquele fundo musical que fica ali, sonoro. Alguém falando é agradável. Eu sei que muita gente curte a live enquanto faz um monte de outras coisas, né? Tá cozinhando, né? Tem alguém que me curte no banho? No banho seria legal, hein? Eu tô meio indecente hoje, né? Você pode curtir também, é como se fosse um rádio, né? Isso aqui também é um programa de rádio. Você curtir na sala, no quarto, na sala de estar, na mesa, na copa, enfim, onde quer que seja, evidentemente ninguém também fica ali com a concentração total no que está sendo dito, e é por isso mesmo que eu faço digressões aqui para vocês, para a gente se divertir um pouco e pegar algumas coisas, alguns insights. Acho que isso é divertido. Bom, eu vou logo avisando vocês, saudações a todos vocês. Tô vendo subir coraçãozinho aqui, cozinhando. Roberto Dantas, o que você tá fazendo, Roberto Dantas? Fala pra gente aí.
Carlos Magnus Flores, Juliana Fontinelli, na cama, ó, na cama com o Conde. É? Na cama, tá cedo pra cama, você tá em que fuso horário? Ah não, você tá só tirando, né, aquele descanso que eu também tava agora há pouco, dando uma descansada pra preparar a live pra vocês. Rita de Cássia Luiz, Dulce Pereira do Nascimento, vamos chegando, lavando louça, Elândio Ferreira, grande dono de casa, meus parabéns. Sofá, Marta Siqueira de Godoy Sampaio, sofá, muito bom também. Risoto ao fungo, Rita de Cássia Gonçalves, tá bom o negócio hoje, né? Tá muito bom, saudações a todos vocês. Vamos falar um pouquinho do que eu preparei para vocês hoje? Vamos curtir um pouco isso aqui. O eixo temático hoje, primeira coisa de tudo, hoje a música que eu vou tocar no finalzinho para vocês. Vocês estão curtindo a música no final? Vocês curtem? Tô preocupado. Eu acho que eu gosto muito de fazer, né? Tudo, né? A live toda e a música no final, ela tem um sentido especial para mim. Não sei se tem para vocês também. Eu quero que vocês me deem um feedback disso, fazendo café com Cita Cotrim. Me dê um feedback se tá legal, se querem a música no começo, no meio e tal. Eu acho que a música no final funciona, mas costurando. Gente, olha lá, o que vocês vão falar pra mim aqui. Me avisem como é que tá. Vamos fazer aqui a auditoria da live do Conde, né? É um ombudsman da live do Conde. Tá legal a musiquinha no final, porque hoje eu preparei pra vocês um The Doors. Vou tocar um The Doors no final hoje, porque me veio a música pra gente, enfim, tirar uma onda aqui dessa loucura, dessa coisa meio psicodélica que tá o Brasil, né? Acho que o Ciro Gomes que falou uma vez que era uma aventura lisérgica, né? O Brasil tava meio lisérgico. O Brasil tá lisérgico, né? Vários artigos pipocando por aí dizendo assim, calma, você não está louco. O problema é com o governo e com o tecido social brasileiro, não é com você. Né? Se você está apavorado com tudo isso, agradeça a Deus. A Deus com todo cuidado para não virar um fundamentalista. Agradeça porque você está ótimo. Se você não estiver apavorado e assustado, aí é perigoso. Aí tem que ver o que está acontecendo com você, né? Se a gente não estiver, assim, estarrecido com tudo que está acontecendo no Brasil, no cenário político, social, empresarial, bancário, econômico, né? Se a gente não estiver, assim, devastado de A a Z, da cabeça aos pés, porque aí é preocupante. Mas se você estiver apavorado, estiver somatizando, dor de cabeça, sabe, enfim, todos os quadros aí de somatização, de doença, aí você tá ótimo, parabéns, você merece, inclusive, as saudações democráticas diretamente aqui da live do Conde. Então, hoje no final vai rolar um The Doors, preparem-se, porque a live hoje tá lisérgica. O seguinte, o eixo temático de hoje que eu preparei para vocês é a maldição do Aécio. O que é a maldição do Aécio? Alguém quer apavorada, Miriam Vieira, tô apavorada. A coisa tá demais, é uma coisa assim, é um filme de terror, meio tragicômico, a mistura dos gêneros, é uma coisa impressionante. Por isso que eu digo que assim, o pessoal tem que vir fazer cinema no Brasil. E é um espaço bom para arte cinematográfica também. Você já pensou se alguém tem coragem? Porque fizeram aqueles filmes chapa branca aí, né? Da Lava Jato e tudo mais. Mas eu tô esperando alguém do mundo do cinema. A Guta fez um filme maravilhoso sobre a Dilma Rousseff. Tem outros filmes aparecendo aí, evidentemente. O cinema do Nordeste é muito bom, muito produtivo. Teve um problema agora em função do golpe, evidentemente, porque cinema, em nenhum lugar do mundo você faz cinema sem apoio do Estado, só nos Estados Unidos. Qualquer filme europeu que você assistir vai ter ali um patrocínio, um apoio de alguma instituição, de alguma entidade. Só Hollywood que consegue fazer o cinema industrializado assim, realmente, da cabeça aos pés. Fazer um filme, você tem tanto conteúdo, você vê, a gente fala tanto, a blogosfera tem tanta informação
Saudações aí, Roberto Dantas, Carlos Magno Flores, mais uma vez aqui, é você que estava cozinhando, Carlos Magno Flores, Neuciro Magalhães Martins, Renato Nogueira. Eu vou dando saudações e vou falando aqui na digressão total do Conde. Tanta informação, tanta coisa bizarra, engraçada, quer dizer, tem um filme do Olavo de Carvalho, teve um documentário sobre o Olavo de Carvalho recente, daqui a pouco ele vai aparecer de novo por aí. Parece que o filme é bom. A despeito da personagem, o filme parece que é bom, porque o cinema não é. Você tem filmes de psicopatas, né? Você tem o Iluminado, que é maravilhoso e tudo mais. Por que o filme sobre o Olavo de Carvalho poderia não ser bom? Pode ser bom, que o que interessa é o cinema. Agora, você vê o fascismo, o neofascismo, que se você botar um eixo narrativo, fizer um texto redondinho, né? Uma narração em off, à la Martin Scorsese, pegar aí as imagens da sociedade brasileira, dos manifestoches, do desfile da escola de samba, dos massacres nos presídios. Cara, você faz o melhor cinema do mundo. Francamente. Dá pra fazer, assim, 50 anos de filmes, de documentários e de filmes de outras naturezas, de outros gêneros, sem parar, só com esse substrato do horror que se alastrou pelo Brasil. Vocês não concordam comigo? Tem algum cineasta aqui? Eu tenho alguns cineastas na minha rede social. Eu tô muito instigado para provocar isso e desenhar, digamos assim, esboços de roteiros de cinema. Porque é irresistível você usar a arte cinematográfica, né? Que ela é audiovisual, é muito input, tem ritmo, tem muita semiótica. Você produzir cinema com todo esse substrato que está que tá se desmanchando aqui no Brasil, se oferecendo como matéria-prima para fazer filmes inesquecíveis, inacreditáveis. Vamos pro cinema, cara. Você já pensou? Glauber Rocha vendo tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil? Tem os cineastas aí que já se aposentaram, tipo Arnaldo Jabor, né? Arnaldo Jabor foi um bom cineasta. Os filmes dele dos anos 70 são bons. É arte cinematográfica. A gente precisa ousar. Sinto muito informar isso a todos vocês. Acho que o mundo do cinema, depois dessas bobagens e tal, do Padilha aí e tal, essa coisa meio, né, da Netflix, né? Esses filmes vendidos, né? Elogiando o Ministério Público, elogiando Lava Jato. Não, é o contrário. Tem que fazer filme real. Você acha que o Martin Scorsese nos Estados Unidos fica puxando o saco de sistema judiciário americano? Alguém aqui acha que o próprio Clint Eastwood, que é conservador, que é ultraconservador, trumpista, mas é um grande cineasta, ele vai ficar puxando o saco de poder judiciário? Que nem alguns cineastas fizeram aqui no Brasil, vai ficar puxando o saco do FBI, do FBI, por exemplo. Claro que o FBI aparece lá, mas os americanos falam. Isso tá na dicção do cinema americano. CIA é bandida no cinema americano? Uma instituição deles. Você vê que o trato, a sociedade americana é muito complexa, é muito interessante, e ela se parece muito com a brasileira nesse sentido. Talvez sejam os dois grandes países que mais se pareçam no mundo. Grandes democracias, o Brasil já não é mais, mas digamos que até 2014, né? Até 2015, assim, o Brasil ainda era uma das grandes democracias do mundo. Grande país, continental, riquíssimo. Os americanos são exatamente a mesma coisa. Talvez nós tenhamos mais riquezas naturais que os americanos. Acho que isso também é uma coisa que não fica nem muita dúvida. Mas veja, é uma sociedade complexa e eles têm uma coisa muito boa. Quer dizer, o cinema americano, por mais que você tenha estereótipos, clichês, lugares comuns, tudo o diabo que você pensar, é uma indústria que funciona sozinha. Eles têm liberdade para criticar o que for. Você pensa o Michael Moore. Imagina se o Brasil tivesse o Michael Moore. Fez um documentário sobre a medicina cubana. Fez um documentário sobre o 11 de setembro, salvo engano. Quer dizer, eles têm inteligência cinematográfica, crítica, e isso é muito importante para a democracia de um país, na essência. A arte precisa ter essa dimensão. Agora você vê no Brasil
um ministro da Educação que chega com uma agenda fundamentalista. A palavra fundamentalista, se você botar no Google, fundamentalismo, hoje, vai aparecer tudo sobre a cena política brasileira. Quer dizer, o Brasil virou um país de fundamentalismo. O mundo inteiro preocupado com isso. Na contramão escancarada da civilização, de maneira... enfim, é uma aberração. É uma aberração. Na contramão total. O Vélez Rodríguez, Ricardo Vélez Rodríguez, colombiano, el ministro da Educação brasileña, esta criatura que está sendo alardeada aí, digamos, ele está sendo um pouco invernizado pela imprensa tradicional, né? A Folha de São Paulo, o Estadão, eles estão tentando dar uma carinha bonitinha para ele, né? Para ver se desce, né? Na sociedade, na elite que lê aquelas porcarias lá, né? A elite porcaria que lê aquela porcaria da Folha, Estadão e do Globo. A editorialização política desses jornais do inferno. Eles tentam dar uma carinha palatável pro Ricardo Vélez Rodríguez, mas não cola. Não cola. Fui ler declarações, fui ler entrevistas dessa criatura e realmente é daquelas figuras que são catadas no lodo, né? No lodo profundo que está lá. Então o critério do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro, é o antimarxismo à la Olavetes. Não quero digredir tanto, mas eu não consigo, né? Mais forte do que eu, né? Então, quer dizer, não tem, esses livros publicados deles são obscuros, ninguém conhece. Ele tenta produzir um texto mecanicamente denso, com algumas algumas fragmentações mecânicas aí do mundo acadêmico. O cara está enfiado lá numa escola militar, acho que há 30 anos, salvo engano. Então, realmente, a dimensão de um Ministério da Educação é uma coisa diferente. Então, são 120 bilhões. O Haddad transformou o Ministério da Educação numa potência que perdura até hoje. O Ministério da Educação é complexo, né? O governo federal lida com estados e municípios, há muitas questões político-partidárias nas negociações entre as políticas que serão aplicadas no ensino público, os regimes das particulares também. E aí o que vai ficando claro, na verdade, mais uma vez, eu adoro lembrar aquele assessor do Bill Clinton, James Carville, né? Ele cunhou uma das frases mais clássicas de todo o cenário geopolítico internacional, que é assim, é uma frase muito singela, muito delicada e muito educada. Ele diz o seguinte: é a economia estúpido. Estúpido é vocativo, né? Estúpido é para quem você fala, né? É a economia estúpido. Ah, mas qual que é o problema eleitoral? Por que não tá... É a economia estúpido. É a resposta para tudo. Tá? É a resposta para tudo. Ah, mas caraca, mas a água evaporou. É a economia estúpido. Ah, mas não choveu. É a economia estúpido. Entende qual que é a ladainha? Aquela coisa intermitente. A economia estúpida. E funciona, é bonitinho. E eu quero dizer para vocês que esse governo Bolsonaro, a mesma situação vai ser aplicada a esse governo Bolsonaro. É a economia estúpido. Estúpido não é o Bolsonaro, embora ele também seja, mas é uma questão retórica. Por quê? Por exemplo, o Ministério da Educação, nas mãos do ilustríssimo senhor colombiano naturalizado brasileiro, Ricardo Vélez Rodríguez, parece nome de cantor de rumba, né? Com vocês, Ricardo Vélez Rodríguez, ministro da Educação no Brasil, né? É muito dinheiro. E tem uma matéria hoje no The Intercept
da jornalista, deixa eu ver o nome dela aqui, é da jornalista, da repórter especial do Intercept, cadê o nome dela? Ela é muito competente e agora não vou achar aqui, paciência. Mas está na home do The Intercept, podem acessar lá. Na verdade, essa história de escola sem partido, ela está desmascarando isso. E eu acho que o caminho é esse. Escola sem partido, sabe o que significa isso? Money, é dinheiro, tem nada de ideológico nisso. A matéria que ela faz é muito completa e muito elucidativa. Ela está prevendo, ela é de Brasília, eu tenho que lembrar o nome dessa guria, cadê o nome dela aqui? Vem pra cá, eu tinha anotado, é que são tantas coisas que eu preparei. Enfim, paciência, depois eu tento lembrar. A questão do Escola Sem Partido, o governo está aparelhando o Ministério da Educação. São integrantes quase todos ligados ao empresariado da educação. O Paulo Guedes é um deles. O Paulo Guedes tem uma gigante de ensino à distância. Ele tem interesse direto no ensino básico à distância. Para você ter uma ideia. Quer dizer, o que esses caras estão querendo com o Bolsonaro? Eles querem dinheiro. Ninguém está pensando na nação, um país. Ninguém, não tem nenhum nacionalista ali. E eu acho que esse é um ponto frágil do governo Bolsonaro, que a oposição precisa investir como elemento retórico de contestação para poder fazer uma oposição cada vez mais caudalosa e mais densa. Eu acho que tem que fustigar por aquilo que o governo é, e não por aquilo que o governo acha que é ou diz que é ou quer parecer. Porque não tem nada nesse governo de querer mudar realmente estrutura de alguma coisa no país. As pessoas estão querendo garantir o seu quinhão. Esse é o detalhe. Então o Ministério da Educação está na iminência de produzir, essas criaturas produzirão pequenas fortunas, que é a tese que essa jornalista defende num texto publicado no The Intercept. É muito interessante você pensar isso, é muito preocupante e eu acho que a gente precisa investigar um pouco mais isso, porque sabe que é um salvo-conduto muito confortável para um governo que é destituído de absolutamente qualquer tipo de qualidade de conteúdo discursivo, que debata, é um governo que não debate nada. Então é muito confortável que as coisas se deem na região da ideologia. Esse governo está fazendo o quê? Esse governo Bolsonaro, que é um pouco a sequência do governo Temer também, ele é ideologizado. Nós estamos furiosamente ideologizados. Aquela história de que ideologia é a de esquerda, falácia absoluta, não se sustenta nem um segundo. Não preciso nem ser linguista para explicar isso para vocês. A ideologia, terra plana aparece aqui, tudo isso são sintomas de que esse discurso produzido pela extrema-direita brasileira é furiosamente ideologizado, o do próprio senhor glorioso Olavo de Carvalho, guru é demais, guru desse governo. Então, qual que é a vacina para isso? Qual que é a vacina para algo que está profundamente ideologizado e é irradiador de ideologias? Porque a ideologia é muito forte, querido. Você sabe que essa adesão que o Bolsonaro teve, parte da explicação dessa adesão e dessa eleição, que afinal de contas ele acabou vencendo de maneira fraudulenta, mas venceu. Parte que explica essa vitória dele é a ideologia, é justamente a ideologia, porque é a adesão irrefletida, irracional por um tipo de bandeira que ninguém sabe muito bem o que é. Veja que a gente está num contexto de estelionato eleitoral, porque ninguém queria saber de absolutamente nada do programa de governo do Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês porque eu tenho uma tese também do apelo que o Bolsonaro pode ter despertado na população brasileira
para poder conseguir esse volume de adesão suficiente para ser eleito presidente da República. Vou falar isso para vocês aqui, mas antes deixa eu terminar esse raciocínio. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, deixa eu fazer a transição. Olha só, já passou 24 minutos da live. Vamos botar mais uma musiquinha aqui para eu fazer uma transição, que senão é muita coisa sem parar do Conde falando. Vocês não acham isso? Vamos lá! Vocês estão ouvindo a live do Conde. Coraçãozinho pro Conde. Com adrenalina. Fala sério. Deixa eu lembrar do que eu tava falando aqui. Uma coisa importante. Uma coisa importante então, justamente, o Bolsonaro construiu, é altamente ideologizado, é uma posição confortável. Porque se você ideologiza, a imprensa brasileira está totalmente ideologizada. No sentido popular e vulgar da palavra. Porque para linguística, ideologia quer dizer outra coisa. Não se discute mais projetos concretos, não se discute mais orçamento. Tudo isso é falado pela a dicção da cobertura política da nossa grande imprensa e até da blogosfera. Está fortemente acometida por um tecido ideológico muito forte de extrema direita. Isso compromete, isso cega, né? A ideologia, ela tem essa função realmente, tecnicamente falando, ela cega. O sentido não é transparente, enfim, a gente pode mergulhar numa questão teórica, mas ela cega. Então nós estamos nesse pé. Por isso que você não tem o debate público. Por isso que você não tem gente discutindo uns com os outros. Por isso que eu sinto tanta falta do Haddad. Quer dizer, ele aparece, depois se retrai. O Haddad, eu acho que ele tem que aparecer um pouco mais. Eu não sei como é que está sendo esse cálculo do PT, da exposição do Haddad. Vou querer saber um pouco mais no detalhe. Mas eu acho importante, a gente sente falta da presença do Haddad. Por exemplo, essa questão da educação, ele pode falar com extrema desenvoltura, porque ele foi o ministro da Educação que mais ficou no Ministério da Educação na história do Brasil. Salvo engano, é o que mais ficou no Ministério da Educação, e ele é apontado por muitos intelectuais como o melhor ministro da Educação da história do Brasil, porque o que ele fez de políticas públicas, o que ele deixou como legado para o Ministério da Educação é algo sem precedentes realmente. Fernando Haddad é um cara assim, tem o estilo dele, né, extremamente profissional. Não teve uma acusação de corrupção no Ministério. Agora a gente tem essas acusações que são oportunistas, né? Aquela velha perseguição ao PT, as mesmas figuras, a Dilma, o Lula, o Haddad e o Vacari, agora também os quatro se tornaram réus. Aquela perseguição que todo mundo já conhece aqui no Brasil. Como as coisas vão se dando aqui no Poder Judiciário com relação à sua seletividade do ponto de vista da aplicação da lei, mas que não é uma aplicação da lei, quer dizer, que é um lawfare, né? O Brasil também virou um case internacional na arte do lawfare. Eu ia dizer para vocês que, deixa eu pegar meu roteiro aqui, que a situação do governo Bolsonaro, diante de tudo isso, de todos esses desafios, a impressão que eu tenho é que eles estão deslumbrados. Amanda Audi, exatamente, Mata Pereira Cavalcante, a matéria... hoje eu estava falando com o Leonardo Atucci justamente por isso, né? O gostoso de fazer transmissão, enfim, aqui é entre a gente, entre amigos, na minha rede aqui do Facebook, e depois vai para o YouTube, mas é que o público é tão qualificado, ele está ativo, ele está participando, então se a gente esquece alguma coisa, vocês imediatamente lembram, é muito legal isso acontecer. Adoro esquecer só para vocês me lembrarem. Veja, sem querer aludir à revista, eles estão numa situação de deslumbramento, alguns deles,
a gente vê pela foto da Marcela Temer e da Michelle Bolsonaro, né? Elas estão se sentindo princesas, né? Elas estão passando ali assim, sorriem para os fotógrafos. Tá todo mundo assim, né? Eles estão, o pessoal que tá lá no CCBB em Brasília, o Centro Cultural Banco do Brasil, fazendo a transição, eles estão, né, trabalhando, eles não estão nem acreditando. Falaram, putz, mas era isso que era ganhar a presidência da República? Tem que trabalhar tanto assim? É tanta dor de cabeça assim? Pô, vou embora pra minha casa, né? Que esse pessoal não tem vocação pra esse tipo de coisa. Ser presidente da República não é que nem ser deputado, é outra conversa, meu querido. Não é assim, você vai para Brasília só na quarta-feira e volta na quinta. É outro papo. Você tem que aguentar pressões do planeta inteiro. Calma que eu vou chegar na maldição. Calma que eu vou chegar na La Maldición, Dália Maltoni Gonzalez, minha amiga uruguaia. Vou chegar... Tô chegando. Veja, o governo, ele se encaminha para uma espécie... Na minha visão, de ópera dramática wagneriana. Quer dizer, você tem filho, esposa, você tem o nepotismo ali, você tem o vice que fala mais que o titular, você tem o titular que vai entrar na faca. O Bolsonaro vai entrar na faca, né? Dia 20 de janeiro ele entra na faca. É a expressão popular para quem vai fazer cirurgia, vocês sabem, né? Vai entrar na faca e ganham áreas de literalidade aqui. Tudo é muito... Se Shakespeare parasse aqui no Brasil para escrever uma peça, né, ele teria muita informação à disposição. Aí que entra a maldição do Aécio, né? A maldição do Aécio é um pouco shakespeariano isso, né? Porque aí é uma maneira de eu convencer a vocês, porque eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu vou dizer hoje, mas o que eu vou dizer é que o governo Bolsonaro está absolutamente fadado ao fracasso absoluto, vergonhoso e constrangedor. Né? Toda aquela ideia de que existe uma inteligência por trás, né? Que o Steve Bannon está bancando tudo, que tem muitos empresários, tudo isso na prática é muito difícil para eles, né? Muito difícil para que eles realmente, brincando de presidência da República, consigam estabelecer algum tipo de padrão governamental, porque não tem vocação para isso, está claro isso, o desastre das nomeações, a nomeação desse ministro da Educação, essa coisa de pinçar o Olavo de Carvalho como um guru, de você ter um chanceler que denega o efeito estufa e o vice-presidente lá. Aí que está o negócio. Então você tem uma rede de intrigas já estabelecida ali. Muita gente dizendo, o Luiz Nassif é um que fala isso, que tudo isso é combinado. Né? Essas intrigas, por exemplo, que o vice, que o Mourão vai lá dar uma entrevista e diz tudo que o Bolsonaro falou. O Mourão praticamente trata o Bolsonaro como um idiota. Francamente, né? Porque quando ele é interpelado pela jornalista, sim, mas e o Bolsonaro falou isso? Ah, não, ele falou isso, era retórica. Ele não foi sério. Quer dizer, ele fala isso várias vezes, e aí você pode até falar assim, não, mas é combinado. Pode até ser. O problema, meu querido, é que tem que combinar com os russos, né? E os russos, nesse contexto aqui que eu estou dizendo para vocês, são nada mais, nada menos do que a linguagem, né? Porque a linguagem provoca efeitos colaterais. Você não tem controle sobre tudo que vai decorrer de um combinado, né? Dessas estratégias esdrúxulas militares de convencimento e confusão para manter a imprensa sob cabresto e o cidadão brasileiro também no escuro. Tudo isso tem que ver na prática. E na prática eu posso dizer para vocês que a coisa não é bem assim. E aí entra a maldição do Aécio. Qual que é a maldição do Aécio? Então, eu quero dizer para vocês primeiro o seguinte. O governo Bolsonaro, à medida em que a gente vai vasculhando o seu modus operandi até aqui, ele se parece demais com o governo Temer. É uma continuação conceitual, estrutural,
visceral, emocional, idêntica ao governo Temer. É uma continuação natural do governo Temer, com cifras e pitadas de violência diferentes. Tudo bem? E com uma diferença também relativamente grande, que é o governo Temer é apenas golpista, não foi eleito, e o governo Bolsonaro, mesmo com fraude e tudo mais, foi eleito. Mas eu vou avançar. Deixa eu tomar mais um golinho aqui do meu café. Café italiano, maravilhoso. 1990, não, tô brincando, é um café normal. O governo Bolsonaro é a sequência, e nesse sentido a gente pode prever as suas fragilidades. Tudo bem? Chegamos até aqui? Consegui convencer até aqui vocês? Vamos lá amarrar essa tese? É o seguinte: quem deu o golpe? Quem é o artífice do inferno do golpe? Aécio Neves. Como que o Aécio está hoje? Quer dizer, veja, ele se elegeu deputado, mas vocês hão de convir comigo que a carreira política do Aécio Neves acabou. Ele queria ser presidente da República. Né? Ele sonhava com esse tipo de... Né? Era um desejo pessoal dele. Né? No lixo, né? Aécio Neves virou piada, por muito pouco não foi preso porque tem proteção no STF do colega amigo Gilmar Mendes. Golpistas. O que aconteceu com o Eduardo Cunha? Está preso. Ah, mas o Poder Judiciário não é corrupto? Meu querido, Poder Judiciário em todo lugar você é heterogêneo. Heterogêneo. Não dá para você ficar tanto ao céu, tanto à terra. Quer dizer, Eduardo Cunha está preso. Ah, mas Eduardo Cunha está preso, tá bom? Lula está preso, não tá bom? Se fosse tão simples assim, se a análise política fosse desse simplismo atroz, não precisava ninguém explicar nada. Acho que eu não preciso avançar um pouco mais nesse tema para vocês que são inteligentes e que estão aqui nessa discussão aqui da nossa live. Veja, Michel Temer se tornou o presidente mais impopular da história da humanidade. Não é nem do Brasil, né? Não é nem do Brasil. As pesquisas aí é 1% de aprovação, 2% de aprovação, 90 e poucos por cento de reprovação. PSDB, golpista, onde foi parar? O PSDB morreu. Só tem o João Dória. O PSL, que basicamente um partido de aluguel, se tornou o segundo maior partido com representação na Câmara, atrás do PT, que é o maior. Quer dizer, o PSL desbancou o PSDB, chutou o PSDB para lá. E o PSL é um partido, ele é novo, eles não têm experiência, eles vão se engalfinhar pelo poder. Alguém aqui acha... E aí a tese da maldição do Aécio é o seguinte, a maldição é shakespeariano, é operístico isso, né? O cara que se vende, que dá tudo pelas suas pretensões pessoais, pela vaidade, esse cara quebra a cara. Sempre. Não tem como, é narrativo, é semiótico, é histórico, é irresistível. Quem vive de dar golpe não acaba bem, não acaba bem. E veja, nós estamos assistindo um governo que é a sequência do Temer, que é a sequência do golpe, que existe apenas e tão somente em função desse golpe, que foi dado em cima da presidenta legítima brasileira, que deveria estar até agora na função de presidente da República, a Dilma Rousseff. Todos eles tendem a derreter, né? Vão ter o processo, a pressão vai ser grande, mesmo a imprensa comprada, mesmo a imprensa indigente brasileira, vai ficar sem saída na cobertura dos desmandos e das intrigas de governo, porque você vai ter vazamento, você vai ter muito problema, porque é um governo que não tem coesão política. Tá? O PSL é um partido muito novo, ninguém sabe o que significa, ninguém entende nada. O programa de governo Bolsonaro também é uma piada, mal escrito. Eles estão fazendo tudo de improviso agora. Então, tão fragilizado assim, alguém em sã consciência pode realmente acreditar que isso vai funcionar?
Que vai ter estabilidade política? Não vai ter. Não vai ter. Eu tô para dizer para vocês que nesse momento o PT e o Lula, que representam a oposição real, estrutural, histórica brasileira, eles estão relativamente eles estão, digamos, eles não estão gritando como oposição ainda, eles estão esperando o governo assumir também. Tem mais essa, tá? Mas eles sabem, a experiência que eles têm, que esse é um desenho de governo que tende a ser um desastre completo para a economia do país, que vai reacender bandeiras para os movimentos sociais, para a esquerda brasileira. Não é que nem os Estados Unidos, não é que nem o Donald Trump. Nesse ponto, o Léo Stoppa tem uma análise muito interessante, porque ele diz que o Donald Trump é fascista, é violento, é ultraconservador, mas ele governa para os americanos. Ele não coloca a soberania americana em risco. Ele defende a soberania americana. Não estou elogiando o Trump, tá? Aqui no Brasil, não. Aqui o Bolsonaro é absolutamente vendido, capacho, lacaio, subserviente, tá de joelhos, tá de quatro para os americanos. Eles que gostam tanto dessa coisa viril, né? Bolsonaro gosta, né? Os Bolsonaros todos. Mas o Bolsonaro e os 3 filhos dele estão de 4 para o governo americano, né? Periga de algum soldado. Só precisa de um soldado e de um cabo, né? O cabo da bandeira, né? Cadê? Não tem um cabo aqui? O cabo da bandeira americana, né? Eles estão todos de 4 ali. Imagina só o que podem fazer com esse cabo, né? Os Bolsonaros. Então você vê, um governo brasileiro que tem o papai Bolsonaro e os 3 filhinhos Bolsonaros que vão ser poderosos. Eles vão se engalfinhar pelo poder, você vai ter ingerência. O Mourão é um cara que, diferentemente do que as pessoas pensam, o Mourão é muito esperto e eu quero dizer para vocês o seguinte, quando o Mourão diz que vai ser o escudo e a espada do Bolsonaro, quer interpretar junto com o Conde? Quer interpretar junto com o Conde? O que é esse enunciado dele? Psicanaliticamente falando, por que o Mourão fala isso? Por que toda hora... Vem comigo, vem comigo. Por que toda hora... Eva Bjork, por favor, não pode falar uma coisa dessa, cabo no rabo, não faz uma coisa dessa, que coisa absurda. Cláudia Silva, vocês dão risada com o Conde, né? Então, até esqueci o que eu ia falar. Bom, vamos interpretar o Mourão. Um Mourão, quando ele puxa o saco do Bolsonaro, é falso. É falso e mais do que isso. É um jeito dele dizer, fala assim, eu falo o que eu quero, mas eu puxo o seu saco. Então não enche o meu. Esse é o Mourão. Tá? E fica evidente quando o Mourão diz assim, eu vou ser o escudo e a espada do Bolsonaro, ele disse isso hoje, acho que na Folha de São Paulo. Fica evidente que eles não têm intimidade nenhuma, não são amigos, devem se conhecer muito pouco. O convite para o Mourão ser vice do Bolsonaro foi na Bacia das Almas, depois da negativa do Magno Malta, que está agora na Rua da Amargura querendo um cargo no governo e ninguém quer dar para ele. Você vê, já é o desenho da intriga, você entendeu? Então assim, é um desastre total esse governo. Ele vai ruir, ele vai começar velho e vai começar cheio de pendengas e problemas. Não vai ser fácil. Não é porque tem um bando de general ali que eles vão conseguir controlar toda a informação e ninguém vai ficar sabendo de nada. Não vai ser assim. Não. O tempo, como diria o Cazuza, não para. Então, a leitura dessas declarações do Mourão que puxa o saco do Bolsonaro, diz assim, não, eu protejo o Bolsonaro, Bolsonaro é demais e tal, revela que, na verdade, ele não tem intimidade nenhuma, que não conversa, que não tem entrada. O Mourão, ele comanda um outro núcleo. Ele já tem uma outra configuração de governança ali
Porque as pessoas, elas se precavêm, você acha que não? Tem gente que sabe que o Bolsonaro vai entrar numa cirurgia. Parece que é uma cirurgia simples e tudo mais, beleza. Eu realmente não desejo, eu desejo que ocorra normalmente. Eu quero ganhar do Bolsonaro no discurso, na luta política. Não com artifícios criminosos, nem com maldições. Mas a maldição do Aécio tá aí, que é essa. Quer dizer, quem se arvora a buscar atalhos para chegar à presidência, para chegar ao poder, acaba naufragando. Então eu acho que esse é um pouco o cálculo do PT, é um pouco da... como eu posso dizer assim, você vê que a Gleisi Hoffmann, ela é aguerrida, inteligentíssima, ela se coloca, ela se apresenta, sem nenhum tipo de escandalização. Esse é o ponto. Você não tem escandalização. Eles estão esperando para ver. Vamos ver o que vai acontecer e nós vamos seguir no caminho de tentar construir uma democracia que foi abortada, mas se você construir de novo, você pode conseguir pelo caminho legítimo da representação popular, que é a essência da democracia. Então eu vejo que nós evidentemente estamos assim estarrecidos com tanta coisa absurda que vai acontecendo, mas essas coisas não tendem, na minha opinião, a durar, como, por exemplo, o governo Temer. Quer dizer, ele quebrou toda a cara dele, fez um monte de besteira, mostrou uma face terrível. O PSDB foi praticamente extinto. Esses artífices do golpe, quer dizer, o Gedel Vieira Lima está preso, o Eduardo Cunha está preso, o Aécio Neves virou um cadáver político que ninguém aguenta, ninguém quer tirar foto, ninguém quer aparecer, ninguém quer conversar com o Aécio Neves. Michel Temer está de joelhos para o Bolsonaro, rezando para ter uma embaixada em Roma. Todos se deram mal. Ah, mas se deu bem, está no poder. Mas calma, não é assim, eu estou falando historicamente. Eu sempre lembro, eu gosto de lembrar, tem uma cena do filme A Rede, The Network, é o filme sobre o Mark Zuckerberg. Tem uma cena em que eles estão conversando com o criador do Napster, que é... Como é que é o nome dele no filme? Esqueci, alguém vai me lembrar aqui do nome dele no filme. E aí o Saverin, que é o brasileiro sócio do Mark Zuckerberg, novinho ali, na época de Harvard e tal, né? Pergunta pro cara, mas você não ganhou das gravadoras? Que o Napster quebrou as gravadoras, porque fez um baixador de MP3, né? Isso nos anos 90, né? E aí as gravadoras perderam, né? Porque não tinha mais aquela exclusividade da mídia. Você não tinha mais que comprar o CD, ninguém tem mais. O mercado da mídia material física, ele despencou enormemente. Agora é YouTube, Justin Timberlake. Mas o nome da personagem também eu queria saber. Valeu, Paulo Gopfert Orsatti. E diz assim, mas você perdeu na justiça para essas gravadoras. Fala pro Timberlake, que é o criador do Napster no filme, né? Aí ele fala assim, perdi na justiça. Aí ele fala, você quer comprar alguma ação da Tower Records? Eduardo, não quer comprar. Não quer comprar porque elas faliram. Faliram financeiramente, moralmente, estruturalmente. Esse grupo do golpe, todo esse grupo compõe o golpe. Bolsonaro, Michel Temer, é tudo a mesma coisa. Claro que você tem diferenças, enfim, questões de adesão, questões de... que são tecnicalidades, digamos assim, da abordagem do que significa cada segmento, cada nicho político do país, mas com uma certa lente eles são farinha do mesmo saco, tá certo? Então eu vejo muitas dificuldades, eu vejo que a maldição do Aécio vai... Sean Parker, obrigado Rogério Broads, não sei como é que fala, o cara quebrou o mercado inteiro, João Lucas, só com a inteligência, né, João Lucas? Só com a inovação, que é isso que acontece, é isso que são os adolescentes, a juventude que faz isso, né? Quebra imensas empresas, que é acho que é a dinâmica, que é a esperança que eu tenho no Brasil. Porque assim, pensa comigo, Petrobras, Embraer, Vale, a Vale do Rio Doce, que foi vendida lá pelo Fernando Henrique, lá atrás, né?
Eletrobras, riquezas brasileiras, jazidas, etc. Minério. Tudo isso, às vezes eu penso nessa devastação da economia brasileira e eu não me intimido e não fico me lamentando. Por quê? Porque a gente constrói tudo de novo e diferente. Porque a juventude brasileira pode construir um outro tipo de inovação tecnológica, né? Se o Brasil, porque o Brasil é um celeiro de cérebros, esse cara que está vindo aí para o Ministério da Cultura quer cortar as cabeças dos brasileiros, mas tem muita cabeça, vai ter que ter muita faca para cortar tanta cabeça assim. Inovação, por exemplo, o Brasil, daqui pode nascer uma nova rede social para ser uma opção ao próprio Facebook. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Facebook tem 2 bilhões mais ou menos 2 bilhões de usuários. E no Brasil é muito diferente o modus operandi do Facebook. O brasileiro usa a rede social de um jeito muito diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Os executivos do Facebook sabem disso. O Brasil é o grande lugar, por exemplo, em que eles testam novos links, novas opções de curtidas, novas opções de salvar arquivos, novas opções de transmissões. Tudo eles testam primeiro no Brasil e depois exportam para o resto do mundo. Que assim, se der certo aqui, vai dar certo lá. Porque o usuário brasileiro é muito criativo. Ele é um usuário... um filósofo francês, Michel de Certeau, ele dizia isso. Eu gosto muito da abordagem que ele faz da questão do consumidor. Porque você tem o consumidor passivo que compra um produto e usa o produto do jeito que o mercado te falou para usar. Por isso que a Black Friday é meio aberração, né? Porque a Black Friday é aquela coisa assim, né? Que o pessoal tudo bobão, né? Televisão, celular, né? Aquela coisa. Mas o consumidor inteligente, ele não é consumidor, ele tem até um nome diferente que o Michel de Certeau dá. Como é que é? Consumidor e usuário, acho que é isso, né? O cara é usuário, então ele compra uma caneca, mas ele não vai usar como caneca, ele vai usar como uma outra coisa. Vai fazer uma lâmpada, vai fazer um abajur com a caneca. E pro Michel de Certeau, isso é um sintoma de uma sociedade criativa, que não se submete àquilo que o sistema lhe oferece. O brasileiro é assim. Pode até parecer que não, mas o brasileiro é assim. O uso do brasileiro pela internet, a própria TV 247, o YouTube, a gente recebe relatórios do YouTube e eles ficam assombrados com certas características da TV. A TV 247 é a maior TV de jornalismo da América Latina por internet, que tem mais inscritos e cuja taxa de adesão... é a que mais produz conteúdo. Não é a maior porque você tem, enfim, nós temos aí 260 mil inscritos nesse momento. Mas é a que mais produz conteúdo. Mais de 6 horas de conteúdo por dia. Tem muitas TVs que não produzem essa quantidade de conteúdo. E o que impressiona os executivos do YouTube é a taxa de adesão dos nossos assinantes. É muito grande, é uma das maiores do mundo. Então, o brasileiro realmente... E eu acho que a nossa volta por cima não vai se dar... Não sei se dá tempo mais de você recuperar a Petrobras agora. Não sei se vai dar tempo de você, sabe, retomar certas políticas de Estado que são históricas brasileiras. Eu acho que a gente tem que entrar com uma nova onda, um novo poder, uma nova força. A força tecnológica, a força do intelecto. E eu tenho certeza, o único cara que conseguiria disparar o gatilho para o Brasil se tornar um grande player internacional no mundo das gigantes da tecnologia seria o Lula. Porque o Lula é o cara,
ele é assim, ele entende tudo isso, né? Ele tem uma intuição muito grande. Estamos chegando no fim da live. Mais um pouquinho. Vamos lá avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu tinha anotado outras coisas. Então, vocês entendem por que não pode jogar a toalha, em primeiro lugar. Eu tô entendendo que a gente vai assistir em 2019 essa turma toda do Bolsonaro pagar um mico muito grande, porque não é fácil governar. Mais uma vez eu repito, governar é outro papo, tá? A gente vai ter truncamentos de todo jeito, o ódio ao PT continua grande, mas a adesão ao PT também voltou aos patamares históricos, né? PT é o partido mais popular. E eu não estou falando do PT simplesmente uma questão partidária, porque ele representa a esquerda brasileira. É o maior partido de esquerda brasileira, um dos maiores partidos de esquerda do mundo, e ele pode induzir a resposta qualificada. Você vê que quando o Haddad fala, tudo se ilumina. O Haddad está investido dessa responsabilidade. Ele vai participar em Nova York, eu acho que é amanhã, inclusive. Que ele vai participar com o Bernie Sanders de uma frente internacional, de uma colisão. É por isso que ele não respondeu ainda a esse infeliz aí do Ricardo Rodrigues, que é o nosso ministro da Educação, né? Cantor de tango. Não, tango não, porque tango é argentino. Cantor do quê? Qual que é a música colombiana? Rumba, é isso? Ele deve estar em Nova York. Então, é outro nível, Fernando Haddad. É outro nível. Então, vamos travar o combate. Acho que tá de uma certa maneira até favorável. Até favorável, porque nós perdemos a eleição, mas não perdemos a dignidade. Não é verdade? Nós perdemos uma eleição e nós sabemos perder, diferentemente do PSDB e de outras figuras que a gente conhece por aí. Então, não tem base política o governo do Bolsonaro, muitas intrigas. O Mourão se insinua demais, ele conquista espaço. O Bolsonaro não tem capacidade para produzir enunciado como o Hamilton Mourão. Não tem condições cognitivas para isso. Técnicas. Nem se o Bolsonaro tentar ser equilibrado, vai ficar ridículo. Não vai colar. E o Mourão não consegue ser equilibrado. Ora. O que vai acontecer com as negociações no Senado? E no Congresso Nacional? Que é tão heterogêneo, tão delicado, que são muitas sensibilidades ali. Aquilo ali é uma caixa de ressonância. O projeto do Niemeyer, da concha invertida e da concha a convexa e a... Convexa e a... Qual que é o contrário de convexo? Estou esquecendo neurônios aqui. Tem uns neurônios aqui que não estão de plantão hoje, né, com vocês. É semiótico, é para significar a reverberação da representação popular que reverbera para o país inteiro. Acho que o Senado é para cima, né? Não, côncava. Côncava e convexa, né? Eu não sei qual que é a para cima. A para cima é... a côncava é o Senado, né? E a convexa é a Câmara dos Deputados. Para ecoar. Isso é muito interessante. Patrimônio da humanidade, Brasília, né? Então, veja, o Bolsonaro sabe que o Oscar Niemeyer é comunista? Era comunista! Viu? Bolsonaristas! Na periga dele querer demolir tudo aquilo lá, porque foi obra de um comunista. A gente tem que se divertir, francamente, né? Então, veja, menos ceticismo, porque esse governo que aponta no horizonte aí, ele tem, mas são muitas, não são poucas, fragilidades, defeitos, rabos presos, estão mal intencionados, querem aparelhar o Ministério da Educação, querem ganhar dinheiro com isso. Muitas pessoas ali ligadas são empresários.
Então nós teremos fortes emoções e não deveria ser diferente. Então a gente se sente nesse mundo todo, a gente se sente estranho, né? É uma coisa meio de... a gente se estranha demais. É aquela coisa, você se fala assim, mas o que está acontecendo, meu Deus? Será que eu tô normal, né? Aquela história da pessoa aí, quando na farmácia comprar um exame assim, né? Um exame de loucura, né? Aquele tipo de gravidez, né? Você coloca assim, coloca na boca assim, tal. Se ficar azul, você tá normal. Se ficar vermelho, você tá louco. A gente precisa saber o que está acontecendo com a gente, então a gente se sente estranho. Então é por isso que eu vou tocar para vocês hoje uma canção do The Doors, que é People Are Strange, né? É uma canção de 67, composta pelo Jim Morrison. Lembra do Jim Morrison? Lembra? Morreu com 27 anos, que nem a Amy Winehouse, que nem o Jimi Hendrix e que nem a Janis Joplin. Todos morreram com 27 anos, a maldição dos 27 anos. Não conhecem a maldição do Aécio Neves ainda, que também morreu, mas perambula por aí ainda, né? Morreu politicamente, é um cadáver político, né? Só para fazer aqui as devidas referências. John Densmore, que era o tecladista do The Doors. Não, desculpa, John Densmore era o guitarrista. Ray Manzarek, tecladista, e o Robbie Krieger. A letra, evidentemente, é do Jim Morrison. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para pegar o violão e aí a gente vai para nossa música da live. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? People are stranger, when are we stranger? Faces look ugly. Wicked, when are we wanted? Streets are right new, and when you're down, when it's strange, faces come on of the rain. When it's strange, no one remembers her name. When it's strange, when it's strange, when you're strange. Whenever we wanted, the streets are right new. When you're down, when it's rain, faces come on the rain. When it's strange, no one remembers your name. When it's strange, when it's strange, when you strange. É isso, People Strange, The Doors, fechando essa live do Conde. Saudações a todos vocês, muito obrigado pela presença. Não sei se amanhã vou conseguir fazer a live, porque provavelmente eu vou estar me deslocando em viagem, mas a gente vai conversando, eu posto um recadinho para vocês na minha rede social. Grande beijo e até a próxima!